Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Ana Canedo e esse é o nosso primeiro Facebook Live de 2018. E começamos o ano já com muitas mudanças, né? Para quem é microempreendedor individual. Temos o novo teto de faturamento, há uma lista de CNPJ suspensos e que podem ser cancelados. Enfim, tem muitas novidades. E para falar um pouco sobre essas mudanças, né, e ajudar a gente a responder as suas perguntas, está aqui com a gente o Fábio Silva, que é diretor da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande nós do Governo Federal ter essa oportunidade aqui em parceria com o SEBRAE de estar podendo esclarecer algumas dúvidas, passar algumas iniciativas, dar notícias boas para vocês. Eu acho que 2018 promete bastante e nós do Governo Federal estamos muito empenhados em cada vez mais disponibilizar políticas públicas para o crescimento dos empreendedores brasileiros. Tá certo. E, Fábio, para começar, a gente gostaria de falar sobre a importância, né, de quem é MEI estar em dia com as suas obrigações, com as suas contribuições, para que ele continue tendo acesso aos benefícios e mantenha seu CNPJ, né? Então, aquele MEI que tem pendências e que teve o CNPJ suspenso, né? A gente divulgou aí essa semana que o prazo para regularização foi prorrogado e termina amanhã, um pouco antes da meia-noite, né? Às 23h59 de amanhã, dia 26. Como é que vai funcionar, após esse prazo, o cancelamento desse MEI que está na lista de CNPJ suspensos? Então, o público dessa iniciativa são os CNPJs que não recolheram, os microempreendedores que não recolheram nenhuma guia 2015, 2016 e 2017 e estão com suas declarações pendentes 2015 e 2016. Essa lista está disponibilizada no portal do empreendedor desde o ano passado. Quer dizer, quem tem débitos em abertos junto ao Simples Nacional pode consultar o portal do empreendedor e ver se o seu CNPJ está suspenso. Se estiver suspenso, o governo, por outro lado, lançou um parcelamento para que quem tem débitos em aberto possa parcelar seus débitos em até 60 parcelas, parcela mínima de R$50. Então, quem está nessa situação de guia não paga 2015, 2016 e 2017 e não entregou e não enviou nenhuma declaração anual referente a 2015, 2016, pode buscar a opção de parcelamento e quitar seus débitos e aí vai ficar... não vai ter o seu CNPJ cancelado às 23h59, que é o nosso prazo final até amanhã. Então, tem esse prazo aí para essa regularização. Então, busque o portal do empreendedor e regularize, porque a regularização dos seus débitos é bom para que você mantenha a atividade e que você também possa usufruir dos benefícios do programa. Uhum. E a gente vai deixar aqui, no post desse live, o link para o portal do empreendedor, onde você pode ter informação, verificar se o seu CNPJ está suspenso e saber como pode regularizar. A gente vai deixar esse link aqui para você, tá bom? E o novo teto de faturamento. O André Brito perguntou no nosso Instagram, qual é o novo teto que passou a vigorar agora em 2018, Fábio, para o MEI? Essa questão dos valores de faturamento foi uma grande mudança, eu acho que foi o tema central da mudança do aperfeiçoamento da lei complementar do final do ano passado. Então, a partir de 1º de janeiro, microempreendedores individual podem faturar até R$80 mil ano, desde que isso é proporcional 81, né? A R$81 mil anos, desde que isso, lembrando que isso é proporcional ao tempo seu de atividade. Quer dizer, se ele iniciou a sua atividade em janeiro, ele pode faturar até dezembro R$81 mil. Mas se ele começou a sua atividade em julho de 2018, se ele começará a sua atividade a partir de julho de 2018, essa será proporcional, quer dizer, ele vai ter 6 meses só desses 81. Então, vai ser proporcional à quantidade de meses de atividade no ano. Certo. E a Ana Alcoforado, ela pergunta para a gente sobre as atividades que saíram e que entraram no MEI. Sobre as atividades, pessoal, a gente tem algumas perguntas relacionadas a esse assunto. As atividades que são permitidas para quem é MEI, elas são definidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um colegiado ligado à Receita Federal. Então, essas atividades elas são definidas por resolução desse comitê e nós tivemos algumas atividades que saíram e algumas atividades que entraram agora em 2018. A gente vai responder todas essas dúvidas nos comentários, uma a uma, mas o que a gente pode dizer, né, para todo mundo é que o Fábio vai explicar como é o desenquadramento, como as pessoas que deixaram de fazer parte das atividades
devem proceder. E a gente vai informar sobre as novas atividades. A gente já tem o link do Portal do Empreendedor com as novas atividades e vai passar para vocês, tá? Aí, Fábio, sobre a questão das atividades, a gente tem algumas dúvidas de quem é educador físico, né? Que era cadastrado no MEI, formalizado no MEI como personal trainer. Certo. Essa é a dúvida, por exemplo, do Marcelo Portela. Ele já possuía o MEI. No caso desses profissionais que já eram formalizados como MEI numa atividade que agora não é mais permitida, como é que eles devem proceder? Bem, Ana, como você falou, isso é uma competência regimental do Comitê Gestor do Simples Nacional e é um procedimento anual. Então, geralmente, em dezembro, o comitê se reúne e faz uma análise, faz a inclusão e faz também a retirada de algumas ocupações dentro da listagem permitida. No caso dele, que é personal, e também as outras atividades como contador, ou técnico contabilista, ou arquivista, que também foram excluídas da listagem, esses microempreendedores eles devem primeiro solicitar o desenquadramento. Tá? Então, pode buscar o portal do empreendedor ou o portal do Simples Nacional e fazer o seu desenquadramento. Caso ele não faça, tá? A partir de 2019 vai rodar uma rotina comum de exclusão desses CNPJs da base do microempreendedor individual. Então, a iniciativa dele, parte dele de poder já, de imediato, se ele se inclui dentro dessa, no caso dele sim, ele já providenciar essa questão de fazer o seu desenquadramento. Tá certo. Então, essa dúvida também era da Cristiane Santos. A gente espera que esteja esclarecido. Qualquer dúvida adicional, pode nos perguntar. A gente vai responder nos comentários. Assim como as dúvidas relacionadas a novas atividades, por que tem uma atividade e não tem outra. Tudo isso a gente vai responder para vocês a partir de informações do Comitê Gestor do Simples Nacional. Tá bem, pessoal? Nós temos uma dúvida aqui que chegou agora no nosso Facebook, que é da Michele Arantes. Ela está perguntando sobre o cancelamento. Ela quer saber se o cancelamento é válido apenas para quem abriu o MEI em 2015 ou vale para quem abriu já em 2016 e está pendente em 2016 e 2017. Essa é uma dúvida também da Maíra Salsa, que quer saber a partir de que mês de atraso do pagamento das guias é possível entrar em acordo com o MEI. Então, vamos só repetir aquelas datas, né, para informar o pessoal. As datas que estão no cancelamento e no parcelamento. Tá, no parcelamento, quem tem direito ao parcelamento é quem tem débito em aberto junto ao Simples Nacional até 2016. Tá? Então, okay. Quem tem débito em aberto até 2016 pode providenciar o seu cancelamento. Agora, a questão de quem tem... A outra pergunta dela é que você tem débito a partir... Se quem abriu em 2015 e tem débito em 2016 e 2017. Os de 2017 ainda não entram nesse parcelamento agora, Não né? entra no parcelamento. Quem tem débito em 2017, a opção é que ele acesse o portal do empreendedor, pagamento de guias, imprime os seus boletos e faça o pagamento numa rede bancária. Agora, outras funcionalidades o governo coloca à disposição para que o empreendedor tenha os seus pagamentos em dias, como ele pode fazer o agendamento no débito automático, ele pode fazer a opção pelo pagamento online também dentro do empreendedor. Isso tudo contribui para que ele mantenha as suas obrigações em dia e evite essa questão do atraso. Com relação ao parcelamento, volto a repetir, quem tem débito em aberto até 2016 pode solicitar, pode aderir ao parcelamento, lembrando que a parcela mínima permitida para este parcelamento é R$50. Certo. E o Lucas Melo, sobre o parcelamento, ele quer saber se esse parcelamento incide, se sobre ele incidem juros. Esse parcelamento tem juros? Tem juros sim. Ok. Tá? A facilidade é porque, olha só, todos os parcelamentos previstos no Simples Nacional, eles têm que ter uma base legal que é na lei complementar. Nenhum parcelamento do Simples Nacional pode ser previsto em lei ordinária. Como sendo em lei complementar, é a primeira vez que disponibiliza para o microempreendedor este parcelamento. Então, quer dizer, é um benefício que o governo está trazendo aí para quem tem seus débitos em aberto possa regularizar a sua situação. Quer dizer, são essas facilidades que a gente vem implementando no dia a dia para facilitar a vida do empreendedor. Certo. A Maria Eli, ela nos faz uma pergunta que é o seguinte. Ela diz que passei a ser MEI há 1 ano. Desde então, o fornecedor não me vende mais porque diz que estou inativa. Só que todas as outras empresas continuam vendendo e tirando nota fiscal normal.
Só me cobram a mais o valor da diferença de alíquota, já que são de outros estados. Algumas até pagam antecipado. Podem me esclarecer o porquê dessa única empresa não conseguir emitir nota fiscal? Então, olha só, bem, não está muito claro para mim essa pergunta, mas o que eu poderia orientar é que, já que ela tem problema de emissão de nota, que ela busque a Secretaria de Fazenda do Estado e procure regularizar a sua situação, porque provavelmente ela pode ter alguma restrição, mas no nível da Secretaria do Estado, aí, por conta da emissão da nota. Então, busque a Secretaria de Estado de Fazenda e procure regularizar a sua situação. Para verificar, né, por que está inativo. O Paulinho Almeida, ele diz: não estou conseguindo parcelamento. Tenho débitos e na hora aparece a mensagem que não consta débito junto à Receita Federal, mas tenho débito sim. A gente recebeu aqui, Fábio, algumas dúvidas semelhantes a essa, não sei se é o caso do Paulinho, mas que são pessoas que têm débito exatamente do ano passado. Ele tem débito, mas ainda não está nesse. Se não for esse o caso, tem algum local onde ele pode verificar? Tá. Não, o local é esse mesmo. Paulinho, a sua iniciativa está correta. O problema é que você assume que você tem débito. O problema é que você não consegue enxergar os débitos quando você faz o acesso ao parcelamento, porque o parcelamento, ele só permite fazer o parcelamento quem tem débito até 2016. Como você provavelmente deve ter débito do ano passado, a nossa sugestão é que você acesse o portal do empreendedor, imprime as suas guias e faça o pagamento. Agora, mais uma vez, eu faço um destaque, sublinho a questão de que, para manter os seus pagamentos em dia, acesse o portal e faça a adesão do débito automático, que é muito prático, quer dizer, todo dia, na data do vencimento, vai debitar a parcela na sua conta e aí vai evitar essa questão do esquecimento, porque a gente sabe que o dia a dia do empreendedor era uma correria. A gente sabe que o empreendedor, além de todas as suas obrigações enquanto tocar o seu negócio, tem obrigações para os governos e que toma tempo. Então, assim, essas ferramentas são justamente para isso, evitar com que você perca tempo com as obrigações, com seus pagamentos de tributo e cuide mais do seu negócio. Então, assim, faça a opção pelo débito que vai facilitar a sua vida. Uma alternativa que a gente às vezes orienta aqui para aquele MEI que tem um débito que ainda não pode ser parcelado, mas que não tem condições de fazer o pagamento todo junto, né, assim, reunido, de todos os DAS que estão em aberto, uma sugestão é que ele pague o DAS do mês, né, mantenha o mês em dia e sempre que possível pague um dos que está atrasado. Pode ser uma boa sugestão para quem tem um débito e que não consegue pagar tudo de uma vez, né? Isso. Aqui uma dúvida da Cláudia Quevedo, Fábio, sobre declaração. O que vale na hora de declarar? As notas fiscais de compra ou de venda? Então, a questão da declaração é uma obrigação que o empreendedor tem e que deve fazer uma única vez por ano. É fundamental que a declaração, no fazer a declaração, porque a declaração é um instrumento que permite você declarar a movimentação da sua empresa. Então, tudo que entrou de nota fiscal e tudo que você vendeu, você deve informar nessa declaração. Então, é fundamental que você insira o movimento da sua empresa, tanto de entrada como de saída, mas que você passe a informar isso aí. Mais importante do que informar é a questão do envio. É uma obrigação fundamental para que você tenha garantido os seus benefícios. E, quer dizer, a única coisa que o microempreendedor tem, que a gente às vezes fala, são duas obrigações muito simples. O pagamento da guia mensal e o envio da declaração anual. Então, assim, poxa, faça isso aí para manter os seus direitos, para manter os seus benefícios e ter a sua atividade em dia. A gente tem algumas dúvidas que a gente sempre recebe por aqui, Fábio, sobre o INSS, né? Assim, se Sim. tem acesso, como que faz para ter acesso ao auxílio-doença, que vai fazer uma cirurgia, se está coberto ou se não está. O que a gente orienta, pessoal, sempre em relação ao INSS é para que as pessoas entrem em contato com a central de atendimento da Previdência Social, né? Que é no 135. Isso. Porque a gente sabe que há muitas questões muito específicas de cada situação, de cada pessoa. Então, se a sua dúvida é sobre o INSS, a nossa orientação é para que você acesse a Central 135, agende um atendimento, se a sua informação não puder ser dada por telefone, mas procure saber do seu caso específico, porque tem muitas diferenças entre uma situação e a outra, tá? Tem uma dúvida aqui sobre o INSS, a gente já está dando essa orientação.
E a Auridete Diniz, ela quer saber o seguinte: em 2016 ela ultrapassou o limite de faturamento e o CNPJ dela foi bloqueado. E desde então ela não pagou mais o Simples. Então eu estou entendendo que em 2017 ela deixou de pagar. Ela busca uma orientação de como que ela faz para normalizar. Tanto o CNPJ bloqueado por ter ultrapassado os limites, como os débitos em aberto, né? O DAS que está em aberto. É importante realmente ela buscar o portal do Simples Nacional ou por meio do portal do empreendedor e buscar essa regularização. Porque se ela tem débito em aberto, primeiro que se ela ultrapassou o limite, ela vai entrar numa questão de desenquadramento. Eu acho que um momento depois a gente pode mencionar, a partir de que em 2018, por conta do aumento do faturamento, do limite, a gente tem umas regras de desenquadramento e tudo, que é um assunto também do Simples Nacional, mas que a gente poderia rapidamente falar. Quer dizer, mas se ela foi desenquadrada, primeiro que ela perdeu a condição. E esse desenquadramento, às vezes, gera multa. Então, é muito bom que ela realmente procure, acesse o portal do empreendedor e procure regularizar a sua situação. Verificar como está, né? Isso. A gente tem uma pergunta aqui sobre a declaração, que é do Newton Augusto. Ele quer saber até quando que ele tem que fazer a declaração referente a 2017, né? Então, o prazo final. Até dia 31 de maio. Isso. Ele tem esse prazo aí para poder fazer isso. E a Sabrina quer saber se sem a nota fiscal a declaração vale. O que o MEI precisa informar no portal do empreendedor é o valor do faturamento dele, né? Isso. E guardar toda a documentação. A gente sempre orienta para que preencha o relatório mensal, né, de receitas e guarde a sua documentação, né? Tanto as notas fiscais de entrada como de saída, né? Para o próprio controle, né, Fábio? É isso, a declaração serve justamente para isso, para que você informe, dê a oportunidade para que você informe as movimentações da empresa. E é justamente isso. As notas de entrada, de saída, enfim, poder informar o seu faturamento anual. Certo. A Cris Simões, ela quer saber o seguinte: estou pendente e fiz um novo CNPJ. Eu posso parcelar a dívida antiga? Eu estou entendendo que ela cancelou um CNPJ e fez um outro. Se for isso, ela pode parcelar a dívida antiga? Porque provavelmente os débitos ainda estão em aberto. Uhum. Então, ela tem que buscar a regularização dessa situação. Porque, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo neste momento de cancelamento, esses MEIs que estão em situação de suspenso, que nós mencionamos aqui, quem tem com guias em aberto 15, 16 e 17, e nenhuma declaração entregue 15 e 16, esses débitos, esses CNPJs, eles estão neste momento numa situação de suspenso. Até o dia 26, que é o prazo que a gente deu para se regularizar. Quem não se regularizar até as 23h59 do dia 26, seu CNPJ vai ser cancelado. O CNPJ é cancelado, mas os débitos em abertos migram para o CPF do CNPJ. Uhum. Então, assim, não pense você que dando baixa ou uma iniciativa de cancelamento do CNPJ, esses débitos vão ser esquecidos. Esses débitos automaticamente migram para o seu CPF. Então, isso está gerando multa, está gerando... Então, isso é muito bom que você busque logo a regularização dessa situação para que você esteja quites com a sua vida, para você poder empreender cada vez mais. Essa é uma informação muito importante, né? Que é uma dúvida que a gente sempre esclarece aqui também, que é essa questão, porque hoje o portal do empreendedor, ele autoriza o MEI a dar baixa no seu CNPJ, ainda que ele esteja com débito. Mas, como o Fábio explicou, esses débitos, eles não são extintos. Eles ficam ligados ao CPF do titular desse MEI. Então, essa informação é muito importante. Tem uma outra coisa que vale a pena a gente ressaltar, essa questão da atualização cadastral. Quando você citou alteração, baixa e até mesmo para você fazer a inscrição, é fundamental que o empreendedor tenha sempre as suas informações de cadastro, de endereço, sempre muito bem atualizadas, porque é uma forma que o governo tem de, às vezes, poder divulgar e chegar até você uma política pública. Porque, às vezes, você se inscreveu em 2014, 2013, 2015 e mudou de endereço e não fez essa alteração. E o portal do empreendedor hoje.gov.br, você consegue fazer tudo isso pelo portal, procedimento muito simples, fácil e que facilita para o governo essa questão de que qualquer notícia ou qualquer política pública a gente consegue chegar até você. Então, assim, mantenha os seus cadastros atualizados. Tá certo. A gente tem uma dúvida aqui, Fábio, que é do Giovanni Marques. A gente estava falando sobre o teto do faturamento, que agora em 2018 passou para 81 mil.
E ele quer saber o seguinte, se o MEI, nesse ano de 2018, ultrapassar esse faturamento, ele automaticamente migra para microempresa? Sim. Sim, se passar esse faturamento, automaticamente ele é desenquadrado e passa a ser microempresa. Ok. A Eliane Oliveira diz que a mesma coisa, ela não consegue fazer o parcelamento no site, se ela pode ir até o Sebrae. Pode ir até o Sebrae para se informar, talvez, não sabemos, né, se é a situação dela, mas talvez ela não esteja visualizando os débitos, porque eles não são de 2016 para trás, né? Eles podem ser de 2017. Como é que é o nome dela? O nome dela é Elaine Oliveira. Não, Elaine, olha só, se você tem débito em aberto, é muito bom essa iniciativa sua de estar buscando a regularização. Mas se você não está nesta condição atual, para esta semana, de nenhuma guia paga 2015, 2016 e 2017 e nenhuma declaração anual entregue 15 e 16, você pode buscar o parcelamento a semana que vem. Esse parcelamento ele está aberto por um tempo indeterminado para justamente permitir com que o microempreendedor, a qualquer momento que tenha débito em aberto, possa se regularizar. É porque nós estamos numa semana que a procura pelo parcelamento foi muito grande devido ao prazo de sexta-feira. Que essa listagem de suspenso, quer dizer, outra coisa que a gente precisa deixar claro, que essa questão do cancelamento é uma previsão legal da lei complementar. Não é uma iniciativa descolada da norma jurídica e da lei que rege todo o tratamento favorecido e diferenciado que está previsto na Lei Complementar 123. Então, assim, se você tem débito em aberto e não está nesta condição de suspenso, busque o seu parcelamento a semana que vem, que isso vai estar aberto. Mas parabéns pela sua iniciativa aí de estar procurando se regularizar. O Wallace, acho que é assim, o Wallace, ele fez uma pergunta para a gente no Instagram. Ele diz que tem uma empresa e que a empresa não está indo muito bem. E ele quer saber se ele pode abrir um MEI e o que ele pode fazer, se ele tem a empresa, se ele pode abrir um MEI. Tá, olha só, é o Wallace, né? Não, Wallace, se você já tem uma empresa, você não pode ser MEI, porque para você ser microempreendedor individual, a gente tem algumas regras que tem que ser seguidas. Por exemplo, você primeiro tem que faturar até 81 mil por ano, você não pode ser sócio de uma outra empresa, você não pode ter mais de um empregado. Então, se você já tem uma empresa e você quer ser MEI, ou você dá baixa na sua empresa, ou você se desenquadra para MEI e você continua com o seu CNPJ. Desde que a atividade dele esteja... Desde que a sua atividade esteja permitidas, né? Isso. Quem tem dúvidas sobre as atividades que são permitidas para o microempreendedor individual, o portal do empreendedor.gov.br tem uma listagem lá, você pode consultar e aí você pode empreender dentro daquelas atividades permitidas. Certo. Uma dúvida também que é sempre comum aqui nos nossos canais, Fábio, e essa veio da Marta Vieira Damasio, pelo Instagram. Ela quer saber se ela pode trabalhar com carteira assinada, né, no regime CLT, e ao mesmo tempo ser MEI. Olha, não tem nenhuma vedação legal se você, no caso aí, você é CLT e para você ser MEI. Agora, a questão é o seguinte, Marta, se você tem tempo para empreender e trabalhar com carteira assinada. Se tem, muito bem. Eu acho que as iniciativas e o Portal do Empreendedor e o governo e o próprio Sebrae têm um portfólio de produtos e serviços para te auxiliar nisso aí. Mas conciliar as duas coisas é uma avaliação que você, enquanto empreendedora, tem que fazer. A Cris Simões nos mandou uma nova pergunta, a que fez um outro CNPJ e tem dívida no CNPJ antiga. Ela quer saber se o valor antigo vai contar como contribuição para a Previdência. Eu acredito que vale a orientação que nós demos, né, para que ela procure o INSS para verificar, enfim, sobre a contribuição dela, o tempo de contribuição com as outras atividades que ela já desenvolveu. Né? Sim, isso aí certamente está contando para o tempo de aposentadoria, mas não para o tempo de utilização dos benefícios que o programa e que o INSS tem, porque às vezes você tem que ter pagamento em dia, enfim. Mas para o seu tempo de aposentadoria, certamente está contando sim. O Tiago Henrique Oliveira, ele manda uma boa notícia aqui para a gente, Fábio. Ele disse que abriu o MEI no ano passado, no mês de setembro, e que nos 4 meses ele faturou 35 mil, ou seja, ele ultrapassou o permitido. Que bom, né? Isso é uma boa notícia. Mas o que vai acontecer? Como ele abriu em setembro, tem a questão do faturamento proporcional, como você estava explicando. No caso dele,
O faturamento é relacionado a 2017, ou seja, ainda ao teto de 60 mil. O que ele faz nesse caso? Bem, tem que fazer umas continhas aí, porque como é proporcional, mas ainda tem mais uma facilidade que é mais um benefício que tem dos 20%. É proporcional, mas se foi proporcional e ainda tem 20%, que se não ultrapassou até 20% a mais, ele foi desenquadrado, mas ele só tem que pagar uma diferença de tributos aí. Então, Simples Nacional, ele vai pagar esse excesso. Se ele ultrapassou os 20%, ele tem um valor a pagar. Tá? Se ele passou esses 20%, ele só vai pagar essa diferença de alíquota aí entre o que ele pagar. É proporcional ao que ele pagou, mas tem que fazer essa soma aí. E se superar os 20%, aí ele tem que... Ele vai ser desenquadrado e também tem que recolher o valor de diferença de tributo da diferença que ele ultrapassou, entendeu? Ok. Então, ultrapassando os 20%, Tiago, é preciso fazer o desenquadramento como MEI e enquadrar em uma outra Se ele passou jurídica. 20%, além dele ser desenquadrado como MEI, ele vai ser enquadrado como micro, mas também tem que pagar. Certo. Agora, que bom que o Tiago faturou isso aí, porque eu pensei que a gente só vinha aqui dar boa notícia, mas a gente também recebe boa notícia. Não é? Aqui, né? Isso é um problema bom, né, Fábio? O Esse chamado problema bom. Esse é o empreendedor brasileiro que a gente acredita. É isso aí. A Marilene Anício, também pelo Instagram, perguntou quando é que terá que fazer o desenquadramento das atividades excluídas do MEI. Agora em 2018 ou em 2019? Acho que ela chegou depois que a gente tinha comentado sobre isso, né? Acho que vale reforçar. As atividades que eram permitidas como MEI, a partir de 2018 foram excluídas. Isso. Como a pessoa faz para regularizar? Isso. Quem foi excluído em 2018, ela tem que solicitar o seu desenquadramento. Se ela não fizer, a partir de 2019, vai a Receita Federal e o Simples Nacional vai rodar e vai excluir automaticamente. Então, tome essa iniciativa de se desenquadrar e para não ter que aguardar o ano todo para o ano que vem ser desenquadrado automaticamente. Certo. Temos aqui uma pergunta que veio pelo Instagram, da Darcy Mendonça. Ela está em atraso com o DAS e não sabe como pagar porque no site não consta débito. Como essa é uma dúvida comum, vale a pena a gente reforçar, né? Se não consta débito, provavelmente é um débito mais recente, né? Mas olha só. Uma coisa não consta débito que referente a 2017 quando ela está fazendo a opção pelo parcelamento, que só vai dar a possibilidade de apresentar os débitos até 2016. Certo. Mas se ela tem débito e, de repente, acessa o portal e informa e tenta regularizar a sua situação, porque fora do parcelamento, porque se ela quer aderir ao parcelamento, só vai aparecer os débitos referentes até o ano calendário de 2016. Então, ela sai do parcelamento, acesse o portal, emite as guias referentes ao ano de 2017, aí tem que ser um procedimento 1 a 1 e providencia o pagamento. Porque no parcelamento, os débitos que vão aparecer só são referentes a 2016 para trás. Certo. Antes da gente verificar se nós temos novas perguntas, Fábio, então vamos reforçar as datas, né? Isso. Amanhã, então, é o último prazo para quem tem pendência se regularizar, para quem tem pendências e está suspenso, se regularizar para não ter o CNPJ cancelado, correto? Amanhã, O prazo de amanhã, pessoal, tem que deixar bem claro, é um prazo que é dado para quem está numa lista de suspenso no portal do empreendedor. Se você tem a sua situação já regularizada, se você está fazendo os seus pagamentos em dia, você não precisa procurar uma unidade do Sebrae, não precisa ir ao portal do empreendedor de hoje para amanhã, porque você já tem a sua situação regularizada, você já está com seus pagamentos em dia. Esse prazo, até as 23h59 do dia 26 de janeiro, amanhã, é só para atender quem está em situação de suspenso na lista que está disponibilizada no portal do empreendedor. Certo. Sobre, ainda reforçando os prazos, a questão do parcelamento. Quem tem débitos, a partir de quando, até quando é que pode aderir ao parcelamento? Não, o parcelamento ele está em determinado prazo final. Então, quem tem débitos em aberto até dezembro de 2016 pode aderir ao parcelamento. O parcelamento você pode aderir com quantidade de parcelas em até 60 meses
e com parcela mínima de R$ 50. Tem que observar que se você, no parcelamento, der uma quantidade de parcela de valor menor, você não vai poder aderir, porque a regra é, você tem débito em aberto, parcela em até 60 meses, com parcela mínima de R$ 50. E para muitas pessoas que nos mandaram questionamento, dizendo, olha, eu tenho débito, mas eu vou parcelar e o débito não aparece. É provável que esses DAS em aberto sejam do ano de 2017, né? Então, a orientação é que essa pessoa acesse o portal do empreendedor para verificar o DAS em aberto. Isso. Provavelmente, esses débitos são posteriores a dezembro de 2016 e que ele deva buscar o portal do empreendedor e imprimir a guia de todos os meses e pagar individualmente. Certo. E um último lembrete relacionado à data é a declaração, é sobre a declaração. Então, o prazo para a declaração, que é a declaração anual do Simples Nacional, né, a da ZNCMEI, esse prazo já está aberto e ele vai até quando? Até 31 de maio para você fazer a sua declaração. Faça sempre a sua declaração, pague as suas guias em dia, que vai ser, quem ganha com isso é o empreendedor, que você vai poder utilizar dos seus benefícios, não os benefícios só para você, mas os benefícios que o programa tem para os seus dependentes, que é o caso do auxílio reclusão e a questão da pensão por morte. Então, assim, mantenha suas obrigações em dias, que é muito bom para você ter um bom desempenho da sua atividade. Quando você estiver comprando de uma outra empresa, ela consultar o seu cadastro, ela vai ver que você é uma empresa, é um empreendedor que está em dia com as suas obrigações. Isso tudo melhora o seu relacionamento com os seus fornecedores, melhora o seu relacionamento com o seu banco. Então, é sempre muito bom para você manter as suas obrigações em dia. Certo. E aí, para encerrar, nós temos aqui uma última pergunta, Fábio, que é da Anne Caroline. Ela quer saber se ela pode alterar de ME, de microempresa, para MEI, né? Para microempreendedor individual. Pode, ela pode fazer isso e pode fazer isso no site do Portal do Empreendedor. Ela pode sim ser... Tanto ela pode, de microempreendedor individual, passar para microempresa, como ela de microempresa pode se enquadrar como MEI. Lembrando, né, Anne Caroline, que o MEI tem regras específicas, né? Que você pode ir migrar, né, de microempresa para MEI, desde que a sua atividade seja uma das permitidas. Sim. E desde que você não seja sócia e nem tenha outra empresa, e desde que você, nessa nova empresa, também não terá um sócio, né? Então, tem que seguir essas regras, né, Fábio? É sempre bom lembrar, é sempre muito bom lembrar que a lei complementar hoje já prevê essa questão do programa do Crescer Sem Medo. Quer dizer, é o governo federal, é o SEBRAE, várias instituições buscando um conjunto de soluções para que o empreendedor, ele nasça pequeno, ande rápido e vire grande. Então, as políticas que a gente busca desenvolver é que dê condições para que ele seja um MEI, mas a nossa intenção é que cada vez mais ele cresça, possa gerar mais emprego, mais renda, e que ao final desse processo ele possa ganhar dinheiro com isso. Afinal de contas, o empreendedor tem essa intenção de empreender por vocação, por necessidade, mas enfim, ao final desse processo quer ganhar dinheiro. Então, assim, as políticas públicas permitem esse crescimento para que seja menos oneroso do ponto de vista de empresa, para que ele possa crescer e desempenhar as suas atividades. E aqui no SEBRAE, né, tanto aqui nos nossos canais nas mídias sociais, como no nosso serviço de atendimento online, Fale com Especialista, nas nossas unidades, né, por todo o país, que a gente tem mais de 700 pontos de atendimento, a gente está à disposição, né, dos microempreendedores individuais para orientar, para que esse crescimento seja mais seguro, com mais informações, né. Então, o nosso bate-papo hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Fábio Silva, que nos ajudou a esclarecer essas dúvidas, e volte mais vezes, Fábio. Que bom, eu estou à disposição para estar aqui quando for convidado. É sempre muito bom esse contato, porque é uma forma da gente, do governo, a gente não tem como conversar com 7.600.000 microempreendedores individuais nesse país. Então, um momento como esse proporciona essa proximidade para a gente poder divulgar, dar boas notícias, ouvir também, às vezes, esses questionamentos, que é bom para o aperfeiçoamento da política pública. Então, é sempre bom estar aqui, estou à disposição de vocês, muito obrigado.
Isso aí. E caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou acessar o nosso portal, né? A gente tem uma página no portal Sebrae, que é direcionada ao MEI, que é sebrae.com.br/MEI. Então, você pode acessar e lá tem informações sobre o parcelamento, sobre as atividades, enfim, link para o portal do empreendedor. Então, acesse, saiba mais. E muito agradecida. Quer complementar alguma coisa? Só gostaria de complementar. Desculpa que eu poderia Imagina. ter feito isso no meu momento. Fica mas à assim, vontade. é muito bom que você, empreendedor, possa cada vez mais utilizar do portal do empreendedor. O portal do empreendedor de maio do ano passado para cá, foi quase subvertemos o portal, um portal novo, um portal com mais serviços, um portal onde a gente entende que tem que ser a porta única de entrada para que você cada vez mais evite buscar balcões físicos de atendimento em órgãos de governo federal, estadual, municipal e possa ter que o portal cada vez mais possa oferecer serviços para que você não despenda tempo em visitar fisicamente esses órgãos e não perder tempo com obrigações tributárias, enfim, e cada vez mais possa ter um portal mais acessível, com mais serviços, com mais informações. Então, assim, é muito bom acessar o portal do empreendedor. O portal do empreendedor, vocês podem encaminhar críticas e sugestões. Tem a ouvidoria do próprio Ministério, do Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, que é onde a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa hoje se encontra. Então, assim, acesse o portal do empreendedor.gov.br, que cada vez mais nós vamos trazer mais notícias boas para isso. Eu acho que é uma parceria em que o Sebrae tem dado um apoio fundamental para o governo, para o aperfeiçoamento desse site, e cada vez mais a gente vai estar melhorando e trazendo novidades para o portal para vocês. E um último alerta, pessoal, o Fábio falando do portal do empreendedor, existem outros portais que oferecem serviços muitas vezes pagos para o MEI. Então, assim, é importante alertar que o portal oficial do MEI é o portaldoempreendedor.gov.br. Então, assim, a formalização ela é gratuita, todo o procedimento é feito de forma simples, rápida e online. Não é necessário pagar por essa formalização. Então, fique atento, o portal oficial é portaldoempreendedor.gov.br. Acho que esse é um alerta que a gente sempre faz por aqui. E, para saber mais informações, sebrae.com.br/MEI. Nós agradecemos, né, a participação de todos e uma boa tarde.